Felipe? Deu certo aqui, não precisa não. Valeu, tchau, tchau. Microfone aberto. Todos me ouvem? Positivo? Muito bem. Então, agora eu pediria que a gente desligasse, todos nós desligássemos as câmeras e vamos iniciar a transmissão da apresentação. Só me confirmem se vocês estão vendo a apresentação em tela cheia. Alguém me dá um... Sim, tela cheia. Perfeito. Maravilha. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Agradecemos imensamente a presença aqui dos nossos integrantes, dos nossos conselhos superior e consultivo do Brasil 5.0, assim como também todos os nossos convidados que estão nos assistindo via YouTube, e um agradecimento especial a Jamile
Sabatini da ABS, ao Leandro Bonilha, do Bradesco, que hoje também estarão compartilhando conosco as suas experiências de sucesso na implantação da transformação digital e da inovação, tanto no mercado como nas suas organizações. Nós estamos nesse momento na segunda etapa do nosso projeto, que é intitulado Ecossistema Brasil 5.0 em Ação, Comunicar e Colaborar para Realizar, que termina a princípio em 30 de julho, com 3 objetivos. Nós vamos repassá-los: promover a capacitação e empoderamento das pessoas para atuarem em projetos de inovação e transformação digital de processo, dirigindo a qualidade de vida de forma sustentável e inclusiva, e também os ajustes necessários a serem sugeridos, né, para a e-digital até 20 de março de 2022, para o período de 22 a 25, e nisso devemos considerar o Peer Review da OCDE e a própria Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil. Dentro do primeiro objetivo, da capacitar e empoderar pessoas, nós implantamos o Ecossistema Brasil 5.0. Nele nós já temos um número bastante grande de publicações, são 95 publicações, 275 visualizações, 31 comentários, 85 curtidas nas notícias. E também temos os cursos. Alguém falou? Estão ouvindo? Eu só não estou conseguindo. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Acho que o Paulo Alvim está tentando entrar, Francisco. O Paulo Alvim está tentando entrar. Ok. Eu vou continuar. Alguém para dar assistência para ele, talvez o Felipe, né? Ou o Lima. E também temos os cursos, né? Os cursos que levam a gente para a certificação. Aqui você já tem uma primeira visão do app, que vai estar pronto a partir de janeiro para utilização, a mesma informação que a gente tem no site, agora no app, e também dos cursos. Então, essa é a visão do aplicativo. Então você tem atualizar os aplicativos. Tá? Temos aqui também ainda na capacitação e empoderamento das pessoas a certificação no grau pioneiro da pessoa protagonista na transformação digital e na inovação, e depois o grau multiplicador, com essa carga horária, esse número de inscrições até o momento. E também, através das coalizões digitais regionais, nós atuamos na AT1 e na AT2, no sentido de identificar iniciativas de sucesso, práticas que, de fato, ajudam a entender a transformação digital, seja de processo, seja de modelo de negócio, ou seja alinhada à e-digital, né? E isso tudo alinhado aos 23 fundamentos do Brasil 5.0 e aos eixos e ações da e-digital. Aqui também leva esses exemplos, né, essas experiências de sucesso, levam a gente ao Prêmio Transformação Digital Brasil, que acontece no dia 12 de agosto. Esse ano nós teremos o prêmio, como patrono do prêmio, o ministro Paulo Guedes, e a personalidade do ano Transformação Digital, o ministro Marcos Pontes, e Forças Armadas, o general Edson Leal Pujol, que é o comandante do Exército. Na terceira, que são a identificação dos ajustes, né, necessários, a gente fez um trabalho bem interessante durante a publicação do manifesto. Analisamos os programas Mais Brasil, Pro Brasil e Brasil 4.0, e também 3 legislações, a EGD, o Plano Nacional de Internet das Coisas, e a LGPD. E cruzando através do eixo, né, educação e capacitação profissional, nós identificamos alguns gaps que estão sendo reportados, e teremos agora, no dia 15 de janeiro, a publicação da segunda versão, 16 de abril a terceira e 16 de julho a quarta versão. Nessas versões futuras, nós já teremos também o alinhamento do trabalho com o decreto 10531, publicado no dia 25 de outubro, que é a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil para o período 2020-2031, né?
e também os relatórios do peer review da OCDE, que tratam dos gaps, né, que o Brasil precisaria cumprir para poder oficializar sua participação na OCDE. O primeiro apresentado, inclusive, foi que o Brasil tem que estar atualizado, tem que atualizar a sua e-digital, né? Temos também a avaliação do nosso sistema de telecomunicações e radiodifusão, e temos o documento Manifesto de Transformação Digital para a Competitividade, que nós também participamos na elaboração dele, juntamente com a IBM, Microsoft, SAP, as grandes empresas do MBC, e que nessa semana será apresentado na quinta-feira para o Paulo Alvim, que deve estar aqui na sala, na quarta-feira, perdão, à tarde, para o Paulo Alvim, e na quinta-feira para os ministérios do MCTI, para o nosso ministro Paulo Marcos Pontes, né? Para o Ministério da Economia, para o Gustavo N., e também para o Vitor Menezes, do Ministério das Comunicações. Estamos de rabo de olho no marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Bem, essas são as datas dos nossos próximos eventos, o ciclo 2021, que vai até 12 de julho, e o ciclo 21-22, que se inicia a partir de agosto. E um evento semelhante a esse que a gente vai estar fazendo aí. Nesse momento, eu queria passar a palavra para o professor Wagner Barbeta. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui falando para vocês. Vou buscar ser bastante rápido na discussão. O Francisco já adiantou aí a respeito da questão de educação e capacitação profissional. Esse é um eixo estruturante dentro da e-digital e, sem dúvida nenhuma, tudo que vai estar sendo discutido a respeito do Brasil 5.0, ele vai ter aí como elemento basilar, como fundamento, a questão da educação e capacitação profissional. Então, o grande objetivo dentro desse eixo é promover a capacitação e o empoderamento das pessoas. A proposta é que elas possam atuar não só em projetos de inovação e transformação digital, mas que elas possam realmente se integrar a essa sociedade que almejamos 5.0. Se a gente colocar como objetivos específicos, a gente elencou aqui alguns, obviamente essa lista ela não é extensiva, mas a gente tem aí como um elemento importante a identificação das demandas atuais e as tendências futuras que a sociedade vai demandar por especialidades, isso preferencialmente segmentado por região, de forma com as demais... Natália, de onde é? Oi. Isso segmentado aí por regiões, né, e obviamente tentando buscar a ter um processo colaborativo para que todas as coalizões possam atuar e ajudar a ter essas informações, em especial fazendo esse match, né? Ou seja, não só identificando as tendências, mas também encontrar aí quais são as opções que são oferecidas de educação e capacitação profissional, buscando fazer o casamento entre oferta e demanda. Segundo objetivo específico importante é a questão de apoiar a capacitação e empoderamento dos profissionais de RH. A proposta é que eles possam, então, promover um ciclo virtuoso de desenvolvimento das pessoas em suas organizações, ou seja, entendemos que o profissional de RH vai ter um papel importante dentro desse processo de transformação digital com foco na melhoria, na qualificação das pessoas. O terceiro é o de apoiar a capacitação e empoderamento dos professores de ensino médio, promovendo, então, o seu ciclo virtuoso de desenvolvimento, ou seja, a gente trabalhar com as novas gerações que já devem vir preparadas, e isso, obviamente, passa por preparar, por capacitar aqueles que vão capacitar e vão preparar as futuras gerações. E, finalmente, um quarto elemento importante aí é a questão de preparar as pessoas de uma forma mais geral para os desafios de uma sociedade 5.0, como eu já tinha comentado anteriormente, em suas ocupações profissionais atuais e futuras, de tal forma que eles possam viver essa sociedade 5.0 de uma forma plena. Próximo, Francisco, por favor. Dentro de todo esse arcabouço, eu queria muito rapidamente aqui colocar aqui quais são os resultados que foram alcançados aí no período de 1/10 a 15 do 12, né, desse ciclo de 2020, e os planos
para o próximo ciclo, que se iniciam aí, então, em 16 de dezembro e vão até 31 de março de 2021. O grande propósito do que a gente chama da AT3 é o de identificar as demandas por especialidades a partir dos agentes econômicos e públicos, ou seja, verificar junto aos agentes econômicos e públicos quais são as demandas das várias especialidades, isso segmentado, obviamente, por região, bem como identificar as ofertas que a gente identifica aí de educação e capacitação profissional que estão disponíveis para atendê-las, de tal forma a que a gente possa fazer esse casamento, esse match entre oferta e demanda. Bem como a gente poder contribuir, então, com a elaboração e a aplicação de conteúdos voltados ao empoderamento e à capacitação das pessoas, de tal forma que elas possam atuar em projetos de transformação digital, transformação digital de processos, modelos de negócios, a partir da transformação digital da experiência dos clientes. Seguinte, Francisco, por favor. Muito brevemente aqui a respeito de realizações de planejamento, as realizações do ciclo que se encerra do planejamento para o próximo. Obviamente, esse conjunto aqui de realizações de planejamentos, eles não são, como eu falei já inicialmente, não são extensivos também, mas a gente destacou alguns pontos aqui, como a questão da articulação que vem sendo feita com a BDI, Softechs, Ministério da Economia, em específico a Secretaria de Trabalho e Renda, Ministério da Educação, com foco na criação, na busca da criação de um fundo voltado a apoiar iniciativas ligadas à questão de educação e qualificação profissional. A segunda ação que a gente quis destacar foi a questão da criação de um grupo chamado Mulheres do Brasil 5.0. Esse grupo ele nasceu na AT3, da Coalizão Digital São Paulo ABC, e na verdade ele se expandiu, né, para ser um grupo não de mulheres da Coalizão Digital, mas sim de Mulheres do Brasil 5.0. A gente sabe que existe hoje uma assimetria muito grande de gênero, que pode se acentuar com todo esse processo de transformação digital, tendo em vista que as mulheres muitas vezes acabam não procurando as áreas de tecnologia, então a ideia desse grupo é trazer o foco nessa discussão. As certificações de pessoa 5.0, que o Francisco já comentou aí, que já estão disponíveis em 2 graus aí, o primeiro é o que a gente chama do grau pioneiro e o segundo multiplicador. Aqui tem uma ação específica da Coalizão Digital lá de Santos, em que eles têm trabalhado junto à reitoria do Unisanta e de outras IES da Baixada Santista. O objetivo ali foi o de obter apoio de todas as instituições de ensino superior para todo esse movimento da transformação digital. E, finalmente, uma atuação que foi feita muito forte da Coalizão Digital de Santos na questão do seminário Porto e Mar. Em termos de planejamento, está previsto aí a criação de um capítulo específico no Manifesto Brasil 5.0, versando especificamente sobre o tema de educação e capacitação profissional. A proposta de se divulgar e alimentar com cursos gratuitos de terceiros o portal do governo federal Todos por Todos. Isso é resultado das discussões, como eu já falei anteriormente, com as articulações que a gente fez com a BDI, Secretaria do Trabalho, assim por diante. Reforçar a atuação das mulheres na área de tecnologia, mapeando e divulgando as ações existentes, buscando, desta forma, incentivar as ações nessa área. Outro aspecto importante que está sendo pensado é, de alguma forma, trabalhar ações de letramento digital e de dados. A gente não pode pensar numa sociedade 5.0 sem pessoas que sejam letradas digitalmente e no entendimento de dados, bem como ações ligadas ao incentivo à procura pela área de STEM, que é uma área fundamental, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é uma área fundamental que vai dar suporte a todo esse processo de transformação digital. Segmentar a demanda de educação e capacitação com foco nos diferentes públicos-alvo, apoiando propostas particularmente que sejam alinhadas às demandas e que sejam escaláveis. Eu acho que esse é um aspecto importante. Às vezes a gente tem muitas ações que elas acabam funcionando para públicos muito pequenos, mas a gente precisa pensar em ações que sejam escaláveis, de tal forma que a gente possa atingir contingentes maiores de pessoas. Preparação junto à Câmara
a Câmara da Associação Comercial de Santos, sob a regência, então, da Regina, que é coordenadora da T3, de um seminário. Isso já está sendo preparado, do seminário Universidade e Empresa, que já está planejado para ocorrer no primeiro semestre de 2021. E, finalmente, um aspecto que é fundamental é a gente trabalhar aí com a integração das ações estratégicas comuns às AT1, AT2 e AT3. Embora a gente tenha uma divisão em ações táticas 1, 2 e 3, sem dúvida nenhuma a gente precisa trabalhar muito fortemente a integração, porque essas coisas elas acabam se sobrepondo e, portanto, é importante a gente trabalhar essa integração entre as ações. Francisco, é isso. Obrigado. Passar a palavra aqui para o Robson, para dar sequência nas apresentações. Robson. Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, peço licença e desculpa a vocês em manter a minha câmera fechada por uma questão de instabilidade da minha internet aqui. Acho que funciona melhor sem a câmera. Pode passar, por gentileza, Francisco? Francisco, próximo, por favor. Eu já passei, você conseguiu ver, não? Mudou para vocês aí? Não. Para mim não mudou. Mudou para mim. Propósito da AT1 aqui. A polícia informou que fez perícia na farmácia e espera que imagens de câmeras de monitoramento... Mudou para mim também. Agora mudou, Francisco. Agora mudou. Obrigado. Talvez seja a minha internet. Peço desculpa a todos. Pessoal, então, nós... Estão me ouvindo bem? Francisco, me ouve bem? Sim. Sim. Ótimo. Bom, eu vou abordar então aqui o nosso segundo objetivo do Ecossistema Brasil 5.0 em ação, que é o de promover essas ações de desenvolvimento da economia digital, privilegiando essas premissas de qualidade de vida de forma inclusiva e sustentável. Basicamente, esse objetivo é um objetivo que são ações conjuntas entre a AT1 e a AT2. No que diz respeito à AT1, somente relembrando o seu propósito, que é o de causar sensibilização de agentes econômicos quanto à importância e urgência da transformação digital em seus negócios, e também aos agentes públicos quanto à efetividade e possibilidade de melhoria, né, de prestação de serviços aos cidadãos, obviamente sempre com vistas à geração adicional de 115 bilhões de PIB na economia do Brasil. Pode passar, por gentileza, Francisco? Já passei, viu? Eu estou com um delayzinho aqui. Espera um pouquinho que vai entrar. Entrou. Bom, pessoal, então, basicamente, em relação a... Primeiramente, eu gostaria de reconhecer e agradecer muito a colaboração dos meus colegas das outras coalizões digitais, tanto da AT1 quanto da AT2. Esse é um trabalho que nós fizemos em conjunto, né, durante essa semana, colocando todos esses pontos aí, concatenando todos esses pontos para a apresentação que eu estou fazendo agora. Então, em relação à coalizão digital do ABC, por ser talvez a mais madura em função de já existir há um pouco mais de tempo, nós já temos feito alguns trabalhos em relação a webinars, né, de sensibilização em temas específicos relacionados à transformação digital. Este ano, nós atingimos talvez cerca de 1.000 pessoas, no último trimestre, algo em torno de 250 pessoas, e é um público muito qualificado, um público muito bom, que tem sido a nossa audiência. Nós temos também, de novo, por talvez estarmos um pouco mais maduros, colaborando com a criação das outras coalizões digitais regionais, através de encontros mensais, que nós fazemos com todos eles, e vamos ter uma atuação, já falando em planejamento, que está muito em linha com o que eu vou falar na AT2, junto a empresas da região do Grande ABC, que são 7 municípios, que compõem 80% do PIB regional. Então, a gente vai fazer esse mapeamento através da AT2 e vamos trabalhar na sensibilização dessas empresas que compõem esse pareto, né? E, como o Wagner colocou, vamos promover aí um maior alinhamento, um azeitamento, vamos dizer assim, entre todas as 3 ATs, né? AT1, AT2 e AT3, até para que a gente defina melhor e objetive melhor os temas que nós vamos abordar nos próximos webinars em relação às iniciativas que a gente espera ter. Em relação à Baixada Santista, basicamente, o grande esforço desse trimestre, sob liderança do nosso
amigo curador Jesus Sierra, foi a própria estruturação da coalizão da Baixada Santista. Então, temos gasto, investido muita energia na criação dessas curadorias, temos tido bastante êxito e avanço lá. Entre estes êxitos estão encontros com o SEBRAE e uma articulação bastante interessante com a vice-prefeita eleita aí da região de Santos, né, de modo a articular um polo de tecnologia na região e, obviamente, promover a coalizão digital da Baixada Santista. Ainda em relação a aproximações, eles têm feito uma aproximação muito interessante a empresas ligadas ao porto, também ao SENAI, associações e sindicatos patronais, sensibilizando, que é o nosso propósito, a questão da urgência da transformação digital e a importância dela. Além, obviamente, de também uma aproximação com os campos de tecnologia e inovação já existentes na região da Baixada Santista. A Metropolitana Oeste, ou seja, a segunda mais madura, né, coalizão digital que nós temos, né, em termos de tempo, especialmente, né, depois do ABC, firmaram uma parceria bastante importante com a Folha de Alphaville e também com o Mackenzie, com o intuito de dar maior divulgação e publicidade, ganhar mais tração na coalizão da Metropolitana Oeste. Trouxeram para o time de curadores 2 executivos de mercado com bastante relevância dentro do mundo de RH e de transformação digital. Ambos são membros da BRH, o que facilita ainda mais a relação que já é muito boa e pode proporcionar aí no futuro webinars em conjunto com a BRH no sentido de sensibilizar o nosso público-alvo, né? E também uma parceria que será firmada com o Alpha Valley para divulgação de conteúdos, bem como ativação de redes sociais para a publicação desses conteúdos de transformação digital. E a quarta coalizão digital ativa atualmente é a do Vale do Paraíba, assim como a da Baixada Santista. Temos feito avanços muito importantes na estruturação e criação das curadorias, né, através da liderança do nosso amigo Luciano De Biasi, lá no Vale do Paraíba. O foco dessa coalizão inicialmente vai ser em pequenos negócios e startups, porque identificou-se uma necessidade de fazer um nivelamento do que seria a transformação digital. Então, basicamente, essas empresas que são atendidas pelo SEBRAE, né, muitas vezes na abordagem causa um certo espanto, né, do que vem a ser a transformação digital. Então, esse é o foco inicial deles lá. Também estão trabalhando em ganho de sinergia com os hubs de inovação já existentes na região do Vale do Paraíba, né? Alguns eu coloquei aqui, enfim, todas as demais cidades também que possuem hubs de inovação, e fazer uma aproximação, né, uma ponte entre o polo de Mogi das Cruzes e o RIT, com o objetivo de complementar as iniciativas que ambos polos já possuem hoje, né? Além disso, assim como todas as coalizões, firmando uma parceria muito importante com o SEBRAE, e aqui o intuito é muito nobre, que é de identificar, junto com o SEBRAE, possíveis estratégias ligadas à transformação digital que pode ajudar na recuperação da economia, já pensando no pós-Covid ou pensando no pós-2020, né? E, obviamente, avançar na sensibilização de agentes públicos através da aproximação do governo, e talvez o SEBRAE seja uma desses canais. No que tange a AT2, o propósito da AT2, uma vez sensibilizados esses agentes econômicos pela AT1, o propósito da AT2 é, de fato, promover e implantar, e com melhoria contínua, experiências de sucesso e melhores práticas que estejam alinhadas aos 5 pilares do Brasil 5.0, através dos seus 23 fundamentos, e também das ações estratégicas da rede digital, também com base nos 4 pilares fundamentais aí da sociedade 5.0. Por gentileza, Francisco. Aqui as realizações foram várias, a gente está trabalhando muito em conjunto, a T1 e a T2, mas basicamente o esforço que foi feito nesse último trimestre foi na estruturação dessas novas coalizões digitais, especialmente a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, né? Estamos promovendo realizações mensais também entre as AT2 de todas as regionais, assim também como a T1 e a T3, de forma a identificar sinergias, né, que a gente possa utilizar entre nós, consolidar o propósito e o que a gente de fato precisa entregar dentro da AT2. Então, esse nivelamento, deixando todos na mesma página, tem sido e será um aspecto muito importante para 2021, além do mapeamento das ações
com sinergia entre a T1 e a T3, que foi comum aí na minha fala da T1 e também do Wagner da T3. Né? Em relação aos agentes econômicos, o que há de planejamento para a T2? Esse mapeamento, que eu comentei na T1, de 80% das empresas que compõem o PIB, né, 80%, as empresas que compõem 80% do PIB da região, então a gente vai tentar setorizar isso e fazer ações de sensibilização e promoção de iniciativas de melhores práticas nessas empresas e setores, contato e sensibilização com os agentes econômicos e representativos dessa curva, né, da curva dos 80% do PIB, além de catalogar, buscar entender as experiências de sucesso que essas empresas eventualmente já estejam promovendo dentro das suas organizações e compartilhar, obviamente, isso com as demais empresas para que possa ser benchmark de melhoria contínua e tudo mais, né, de novas adoções. Em relação aos agentes públicos, a gente tem planejado aqui contatar, né, pessoas-chave para sensibilizar os governos municipais da região, de forma a adotar iniciativas de transformação digital. Nós temos um benchmark muito interessante, que é a Prefeitura de Barueri, que foi, inclusive, uma das premiadas aí no manifesto. Também, da mesma forma, catalogar experiências que, porventura, já existam e compartilhar essas experiências com as demais prefeituras, demais regiões, para que possam ser espelhos aí para iniciativas de transformação digital. Vamos definir, para isso, alguns indicadores de desempenho com base no modelo OKRs. Então, essas são as ações que nós fizemos em planejamento para 2021. Com isso, eu passo a palavra ao Renato Grau, o nosso curador da coesão digital regional. Obrigado. Muito bem, Robson, Francisco. Obrigado pela oportunidade. Francisco, próximo slide, por favor. Bom, a minha missão é levar essa série de iniciativas e ações que foram apresentadas também pelo Wagner, pelo Robson, inclusive em nome do Roberto, que não pôde estar aqui hoje com a gente. E a gente precisa expandir esse projeto, e a ideia é que a gente possa expandi-lo através de um conceito de um sistema nacional de coalizões digitais regionais. Próximo. Sempre lembrando da importância do Brasil como... Não vi ele na reunião dos terraplanistas, pô, pessoal, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Bom, falando da importância do ecossistema de inovação brasileiro, que é o mais robusto da América Latina e Caribe, chegou a esse patamar em menos de 20 anos, tendo como destino nosso país de 75% dos investimentos de capital estrangeiro, e nosso país também é destaque nas empresas que são unicórnios. Agora, existe uma questão bastante importante a gente trabalhar dentro do Sistema Nacional de Coalizões Digitais, que é a diferença das regiões de evolução e desenvolvimento entre as regiões. A gente precisa considerar isso para que a gente tenha um país geograficamente melhor distribuído. Próximo. O Sistema Nacional de Coalizões Digitais adota como princípio, principalmente, ensinar e aprender. Ou seja, nós sabemos da importância de tantas iniciativas e ecossistemas já existentes no Brasil. O que nós pretendemos é entender a realidade de cada um deles, potencializar as oportunidades de crescimento, trocar experiências, agregar valor, integrando ecossistemas e evoluindo de maneira conjunta. Nós sabemos que ecossistemas são conceitos bastante complexos, temos vários tipos de atores e cada ator tem a sua importância dentro do ecossistema. E a gente gostaria de destacar até o conceito das 3 hélices, que é uma integração entre governo, indústria e universidade. Quando a gente fala indústria, a gente fala das empresas em geral, mas essa interação é muito importante para a gente conseguir com que os vários atores trabalhem de maneira conjunta. Próximo. Como já foi falado pelos meus colegas, mas é sempre bom reforçar que dentro das boas práticas que nós estamos sugerindo para esse projeto é uma
uma estruturação em cima de alguns parâmetros, e das ações táticas é um dos parâmetros principais para cada uma das CDRs. Próximo. Para cada CDR, também temos um planejamento inicial, e sempre começando com a identificação de lideranças locais. A gente está trabalhando em cima de ecossistemas distribuídos geograficamente, então a identificação de lideranças locais para replicar esse movimento é muito importante. E a partir dessas lideranças e todas as boas práticas que a gente tem desenvolvido, a gente consegue levar esse projeto para frente. Próximo. Nós evoluímos o conceito da governança do Sistema Nacional de Coalizões através de 3 conselhos. Um é o Conselho Superior, composto por agentes econômicos e públicos, entidades representativas da sociedade civil e militar, academia e institutos de pesquisa, que integram as coalizões digitais regionais, que terá como principal responsabilidade avaliar periodicamente as realizações e planos, garantindo seus alinhamentos aos propósitos e pilares do Brasil 5.0 e eixos e ações estratégicas da lei digital. O segundo conselho é o consultivo, que ele é composto pelos curadores das CDRs. E o terceiro é o conselho consultivo das ATs. Eu reforcei a importância da AT1, AT2, AT3, e desta maneira, com o conselho, com os curadores das ATs, nós conseguimos replicar as experiências de cada uma das ATs para as outras CDRs. Próximo. Aqui é um mapa das coalizões digitais regionais, estão divididas entre coalizões digitais ativas, em verde. Existe ali um QR Code, se vocês quiserem utilizar esse mapa, está disponível no Google. Então, temos como CDRs ativas que foram apresentados os status, a do Grande ABC, Metropolitana Oeste de São Paulo, Machada Santista e Vale do Paraíba. Temos em estruturação Pato Branco, sudoeste do Paraná, Agro Paulista, que é um corredor ligando Campinas a Ribeirão Preto, é a primeira coalizão digital temática. Temos Sorocaba e Ribeirão Preto, todas essas em desenvolvimento. Eu vou apresentar um pouquinho dos status e planejamento nos próximos slides. Estamos em conversas para a implantação em Rondônia e com a Sudene, que representa 11 estados. Temos apoio de 3 ministérios nesse projeto, o MCTI, Ministério da Economia e Desenvolvimento Regional, e, por hora, presença em 14 estados nessas iniciativas. Próximo, por favor. Para o primeiro trimestre de 2021, temos como planejamento a consolidação dessas CDRs apontadas em atividade, sempre buscando promover a sinergia entre os vários atores. Temos certeza que essas sinergias, elas significam bastante e vão ser o elo de ligação entre tantos ecossistemas que já existem no Brasil, como eu falei, fazendo trabalhos muito importantes, mas que demandam uma melhor integração. Como precisamos expandir, vamos buscar novos ecossistemas para fazer parte do nosso sistema. E, como prioridade nessa busca, vamos estabelecer parcerias com associações e entidades que já tenham ações e ecossistemas de inovações mapeados, de maneira que podemos escalar de maneira mais rápida. E nós desenvolvemos documentos para ajudar a direcionar o nosso projeto. Um documento é o pacto, outro é a estrutura de governança. E com a evolução do projeto, nós estamos buscando simplificar esses documentos de maneira a ter uma maior adesão e documentos de maneira objetiva, assim como a estrutura de governança que queremos talvez transformar em alguma coisa com o conceito de gamificação, alguma coisa, vamos buscar inovar um pouquinho dentro deste assunto. Temos agora os 2 cases de coalizões digitais que estão em formação, a de Ribeirão Preto e região. Vocês podem perceber que, sob responsabilidade do Matheus Lima, foram envolvidas várias pessoas representativas
de instituições e organizações bastante importantes. Próximo. Como próximos passos, a Coalizão Digital de Ribeirão Preto pretende realizar um alinhamento periódico com os coordenadores das ATs, incluir toda a macro-região do Nordeste Paulista dentro do projeto desta coalizão digital, identificar os cases locais de sucesso nos temas do Brasil 5.0. A gente entende, para o projeto como um todo, a importância das iniciativas de sucesso serem mapeadas, e elaboração de relatórios trimestrais que possam servir de benchmarking e apresentação para os stakeholders e para a mídia. Próximo. E no caso também do Sudoeste do Paraná, como curador, o Dr. Vinícius Camargo, muito interessante, cirurgião plástico empreendedor, liderando o movimento de transformação digital e, da mesma maneira, envolvendo pessoas bastante importantes, representantes de organizações bastante significativas da região. Como planejamento, próximo, janeiro e fevereiro, reuniões locais e regionais para definição dos coordenadores das ATs das respectivas equipes de trabalho. Março, abril, abertura de canais de comunicação direta com prefeitos, secretários de tecnologia e inovação e associações comerciais de pequenas e médias cidades da região sudoeste do Paraná, para pesquisa e identificação de atividades ou iniciativas de sucesso de andamento nas entidades de ensino e empresas da região, para apresentação ao nosso movimento. Em maio, seleção, dentre as atividades ou iniciativas de sucesso identificadas, de metodologias e processos e de modelos de negócio com grande potencial de replicação. Junho e julho, elaboração de material para publicação dos mesmos junto ao movimento Coalizão Digital Nacional. E de agosto a dezembro, segundo semestre, desenvolvimento de atividades coordenadas nas cidades da região, visando principalmente estimular a capacitação de pessoas e o desenvolvimento tecnológico, oferecendo possibilidades para incrementar negócios e promover a elevação dos níveis sociais e econômicos da população. Como vocês podem ver, cada coalizão tem a sua realidade local, nós vamos entender isso, mas buscar ao máximo que as ações possam ser aproveitadas e replicadas por todas as coalizões. Agradeço o tempo, a atenção e estou à disposição de vocês. Passo a palavra agora para o Ari e para a Jamília. Obrigado. Muito boa noite a todos. Parabéns, Renato, pelo trabalho, excelente apresentação. Estendo também o nosso reconhecimento, agradecimento aos curadores Robson, Roberto e Wagner pelo excelente trabalho nas curadorias das ATs 1, 2 e 3. E agora, com uma satisfação grande, apresento a PhD Jamile Sabatini Marques, que é diretora de inovação e fomento da ABS, e que vai nos brindar falando do projeto de experiência de sucesso da ABS, Startup Internship, e que tem foco no processo, na modalidade desempenho e na categoria prata. Jamile, você com a palavra. Muito obrigada, Ari. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o programa Internship, que é o programa da ABS com foco em startups. Esse programa, ele busca contribuir para as empresas que estão começando, e eu quero explicar um pouquinho o porquê desse programa, né? Da onde que surgiu a ideia desse programa. O Rodolfo, que é o presidente da ABS, foi para Israel e ele percebeu a dificuldade que as empresas de lá têm, a dificuldade que eles têm de vir para o Brasil e de empreender, por causa da nossa legislação, da dificuldade de conhecer as nossas regulamentações, né, e como é que tudo funciona. E, a partir daí, o Rodolfo propôs uma alteração no Estatuto da ABS, ampliou o Estatuto e criou esse programa Internship para que a gente pudesse apoiar mais empresas, né,
e com foco nas startups, como eu mencionei. Senhor Francisco, o senhor pode ir passando, por favor? Então, o que a ABS busca, né? Ela está com o lema Brasil mais digital e menos desigual, porque a gente sabe da importância da tecnologia, e a tecnologia, como ela é transversal hoje, né? E a ABS quer assegurar um ambiente cada vez mais propício à inovação, dinâmico, ético e competitivo globalmente. Então, uma das mudanças desse estatuto que eu estava falando é para que a gente receba empresas internacionais, né, que estejam alocadas em outros países, para que a gente consiga desenvolver essas empresas também dentro do país. Pode passar, senhor Francisco. Para quem não conhece, a ABS, ela tem mais de 12 mil empresas associadas, 75% é formada de micro e pequenas empresas, também temos as grandes empresas, quase todas estão no nosso hall de associados, 208 mil empregos, né, diretos, 63,7 bilhões de faturamento dessas empresas, né, em 2019, estamos presentes em quase todos os estados brasileiros, e a ABS tem 34 anos de atuação. Quem tiver interesse em baixar o folder, é só colocar a câmera no QR Code, que vai ter o acesso ao folder da ABS. Esse folder está em português e inglês, então é interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Por favor, senhor Francisco. Pode passar. Então, o que o programa Internship ele busca, né? Ele busca apoiar as empresas emergentes, como eu falei, né? E a gente busca validar os processos dos parceiros. Então, a gente quer apoiar as startups por meio de parceiros, incubadoras, aceleradoras, validando todo o processo do que o parceiro já faz, né? Por favor, senhor Francisco. Então, como que funciona esse programa? Também quem quiser apontar o que é, para ter o folder do programa em específico, só colocar a câmera nesse QR Code. Então, esse programa, ele dá 6 meses de benefício, a gente fecha um convênio com a incubadora ou com a aceleradora, não envolve nenhum custo financeiro, né, e o internship, ele é um estágio, né, então essa empresa que estiver incubada ou estiver em algum programa de aceleração que a ABS feche uma parceria, essas empresas, elas podem usufruir da associação por 6 meses de forma gratuita, para ela sentir a associação, fazer seu networking, né, ver tudo que está disponível para ela e passar a aproveitar. Claro que depois disso ela passa a ser uma associada, né, e a contribuir para o sucesso da associação, né. Pode passar, senhor Francisco. Aqui é só mostrando, né, o trâmite que a gente faz. Então, a gente fecha um convênio com uma aceleradora ou uma incubadora, né, é um termo super simples que é assinado, como eu disse, não envolve nenhum custo financeiro, é uma parceria ganha-ganha, assim, que é bom para a ABS, é bom para a aceleradora, é bom para as empresas, porque as empresas vão passar a ter consultorias, né, sem custo, tem toda a parte de compliance, tem participar dos nossos comitês, né, a gente tem vários comitês, onde vários associados participam, também temos grupos de trabalhos específicos, então a rede de relacionamentos também é muito grande, né, e é muito importante tudo isso. Pode passar, senhor Francisco. A gente conhece, né, eu coordenei incubadora de empresas, a gente sabe a importância desses benefícios para quem está começando. O grande, ele já percebe valor em tudo isso, né, no seu dia a dia, e o pequeno, muitas vezes, ele não sabe aonde que ele vai buscar essa ajuda, ou como buscar, ou o que ele realmente está precisando, e de como usar melhor a legislação em seu benefício. Então, todos esses benefícios ficam à disposição das empresas que estiverem
ou que já são associadas à ABS ou que estiverem no programa Internship. Por favor, seu Francisco. Aqui, né, que o seu Francisco colocou, então a gente tem toda a parte de LGPD, internacionalização, toda a parte de comitês, orientadores, né, certidão. Então, realmente tem bastante benefício para as empresas naquele folder do internship. Mostra cada um deles, como usar o benefício, quem procurar dentro da ABS. Eu, particularmente, gosto muito daquele material, porque te dá os caminhos de como você realmente aproveitar cada benefício que a ABS oferece. Então, aqui dos comitês, o grupo de trabalho. Além do que está no folder, nós temos alguns grupos novos, né? A gente abriu o grupo de trabalho de compras públicas e comitê de compras públicas, e também o do e-social, que é uma demanda dos nossos associados, que acharam que precisavam criar um grupo para debater sobre esses temas. Então, esses são os novos que não estão no folder do programa Internship. Pode passar. A parte de compliance, que a gente sabe a importância do compliance para as empresas, né, todo curso para os funcionários, de como trabalhar com uma empresa ética, tudo isso de forma gratuita, tá? Tudo à disposição do associado ABS. Então, a ABS trabalha muito, assim, pensando na sociedade como um todo, mas alguns serviços são exclusivos para o associado, e esse é um deles, né, que ele a parte de treinamento para as empresas é exclusivo para o associado. E aqui eu trouxe, assim, alguns alinhamentos, né, em relação aos pilares do Brasil 5.0, dos alinhamentos deste programa com esses pilares. Então, em termos de pessoa 5.0, a ABS trabalha em várias frentes, né, em relação a isso, e o programa está incluso com tudo isso. A gente está no grupo de capital humano do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente está trabalhando bastante a parte de recursos humanos. Em termos de sociedade, a ABS pensa muito, assim, de como contribuir para a sociedade como um todo. Esse ano a gente trabalhou com webinars, né, em termos de trazer conhecimento de como que a sociedade poderia lidar com a pandemia, né? Então, a gente chamou uma série de novos tempos para apresentar com várias perspectivas, assim, vários temas para a sociedade. Tivemos uma procura muito grande, né, pelos webinars. Em termos de negócios, a gente está sempre vendo com várias perspectivas, né, em termos de parte tributária, legislação, conexão com o governo, melhora da competitividade das empresas. Então, está tudo isso alinhado com os pilares do Brasil 5.0. Em termos de governo, a ABS é bem integrada ao governo em suas várias áreas, né? E com as financiadoras também, bancos de desenvolvimento. E a gente está sempre levando a demanda dos nossos associados, assim. Uma coisa que é bem positiva é que a ABS é uma associação que ela trabalha com seu próprio recurso, então a gente está lá no governo para contribuir realmente com o desenvolvimento, assim, né? São várias empresas que se doam de forma pro bono para desenvolver o setor como um todo. Então, também está bem alinhado com o pilar do Brasil 5.0. Em termos de economia, né, que a gente pensa muito na competitividade, aqui até trouxe essa parte de propriedade intelectual, que a gente também trabalha, parte de LGPD. Então, só mostrando alguns exemplos, né, do que a gente tem trabalhado e que está alinhado com os eixos do Brasil digital. No e-social, a gente fala de confiança, pulou uma parte, né? Confiança no ambiente digital, né? A gente
trabalha bastante com essa parte digital, ainda mais agora na pandemia, a gente sabe a necessidade de tudo isso, governança na internet, internacionalização de empresas brasileiras na economia global. Então, a ABS está presente em todos esses temas, né, dos eixos habilitadores, com Lei Geral de Proteção de Dados, pensando em como internacionalizar as empresas. A gente fez eventos junto com a China, né, levando as empresas para a China esse ano, tudo de forma digital, né. Economia baseada em dados, né, a gente tem uma preocupação grande em relação à LGPD, a gente sabe da importância dos dados e da relevância, né, os dados como novo petróleo. Então, a gente também vem promovendo o uso dos dados, mas sempre com cautela e respeitando o indivíduo, né? E também trabalhando para que as empresas conheçam a legislação, que a gente sabe do risco que é numa multa em relação à LGPD, né? O risco da empresa, assim, porque as multas são altíssimas. Falando de empreendedorismo digital, né, internacionalização das startups e como a gente tem fomentado cada vez mais. E aqui teve um erro, né, não sei qual que é o outro eixo de transformação que estava aqui no slide. Mas então a ABS tem trabalhado em todas essas estratégias, né, na verdade, muito preocupada com o setor e como a tecnologia ela é transversal, a gente tem muita preocupação em dar suporte para a indústria como um todo, né? Então, a gente, inclusive, fez um evento esse ano para mostrar isso. Não foi voltado ao setor, mas ao mercado, mostrando o quanto era importante repensar e acelerar a transformação, né, para a competitividade das empresas. Então, sempre pensando num Brasil mais saudável, mais digital e menos desigual. É isso que a gente buscou. E o programa, o internship, ele está alinhado com todas essas frentes que eu mostrei agora. Eu fico à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida, né, e obrigada pela oportunidade. Parabéns, Jamile, pela excelente apresentação. Conheci um pouco mais em detalhes agora esse programa. E parabéns à ABS, ao presidente Rodolfo Fischer, pela visão e implementação deste importante programa. Passo agora a palavra ao Pedro Martins, colega e curador da CDSP Metropolitana Oeste. Pedro Martins, é com você. Muito obrigado, Ari. Realmente está a ser uma noite muito interessante, muito produtiva, com cases de sucesso que com certeza merecem a nossa maior atenção e que funcionem como inspiração para as nossas atividades. Queria apresentar, por último, uma outra experiência de sucesso muito interessante do Banco Bradesco, Integra RH, que vai ser apresentado pelo Leandro Bonilha, que é consultor de projetos do Bradesco. E basicamente este case que nos vai ser apresentado, ele foi desenvolvido para sustentar o modelo de gestão e as oportunidades foram identificadas para aprimorar e integrar 3 pilares fundamentais: a Universidade Corporativa do Bradesco, a Unibrad, as áreas de gestão de capital humano, com responsáveis da avaliação de performance e sucessão da organização, e a área de recrutamento interno, responsável por oferecer as oportunidades para os funcionários da organização. Foi assim que surgiu o Integra RH, que o Leandro nos vai apresentar. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho desse projeto que a gente vem conduzindo no Recursos Humanos do Bradesco, tá? Esse é apenas um de vários projetos que a gente tem ali,
e eu vou explicar um pouquinho, trazer alguns detalhes, mas antes disso, só trazer alguns números para falar um pouco do banco. Hoje, a organização Bradesco conta com cerca de 70 milhões de clientes, o público de funcionários é maior que 95 mil, e todos esses funcionários estão distribuídos aí em mais de 3 mil agências, 15 centros administrativos. E o porquê de trazer esses números, né? Eu acho que é para mostrar um pouquinho da complexidade que a gente tem dentro da organização quando a gente fala em recursos humanos. Por ser uma empresa que tem unidades de norte a sul do país, a gente tem muitas particularidades, uma capilaridade muito grande, e isso gera muitos desafios para recursos humanos, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, de você aproveitar o talento interno e de você ter diversas ações relacionadas aí a crescimento de carreira e autodesenvolvimento. Então, aqui é para a gente ter uma ideia só de números, mas o contexto que existe hoje por trás de recursos humanos, eu imagino que não só recursos humanos, né? Esse fórum fala muito aqui sobre transformação digital que vem acontecendo, tanto que a gente já está falando aí de uma abordagem 5.0, porque as coisas realmente são muito rápidas. E quando a gente traz isso para dentro do mundo de recursos humanos, não é diferente, né? A gente tem um processo de transformação digital muito intenso acontecendo em todas as áreas. Hoje, quem entra para trabalhar, né, os novos funcionários, os mais jovens, são todos nativos digitais, então a abordagem com esse público é totalmente diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. E uma coisa que não muda, né, que já vem de algum tempo e deve continuar, é sempre o discurso de eficiência operacional que é exigido cada vez mais das empresas, né? Então, trazendo isso daqui em relação a contexto, a gente tem alguns pontos importantes que a gente andou se questionando, né? Como a gente lida com esse contexto? Como que a gente gera mudanças no modelo de negócio de recursos humanos que vão impactar o negócio principal do banco? Como que a gente consegue gerenciar essas mudanças do mundo de trabalho e lidar melhor com esse novo público que a gente tem hoje? E com todos esses desafios de recursos humanos, a gente adotou um planejamento. No próximo slide, a gente pode ver um pouquinho sobre uma atividade inicial que a gente teve, que foi abordar os funcionários, abordar as nossas equipes, gestores, funcionários com pouco tempo de casa, funcionários com muito tempo de casa, e entender um pouco desse contexto. Como funciona essa dinâmica lá para as nossas equipes, né? Como funciona a dinâmica de autodesenvolvimento, o que é legal, o que pode ser melhorado. E aí a gente montou todo um trabalho de mapeamento de jornada. Então, foi um trabalho bastante extenso, onde a gente mapeou desde o momento em que o candidato conhece ou tem interesse em trabalhar no Bradesco, até o momento em que ele é selecionado, é admitido, como ele faz o seu ciclo de desenvolvimento, de avaliação e como ele faz o seu ciclo de carreira na organização, justamente identificando da experiência que a gente tinha, o que era positivo e o que podia ser melhorado, para a gente ter insights e conseguir estruturar um planejamento, estruturar ações que fossem gerar resultado positivo para todo esse público e, consequentemente, também para o negócio. Feito o mapeamento de jornada com as nossas equipes, a gente teve alguns insights que estão no próximo slide ali, em que a gente optou por trabalhar uma estratégia de engajamento digital. E quando a gente fala de engajamento digital, a gente elencou 3 pilares, que são a questão da atração. As pessoas precisam se sentir atraídas para usar algum recurso, atraídas para usar alguma ferramenta. Então, toda uma abordagem de comunicação, de campanha, de construção de marca, em cima desse objetivo principal foi feito. Um outro pilar é a questão de usabilidade. Então, eu vou mostrar mais adiante, né, alguns exemplos do que seria usabilidade, mas a gente trabalhou nesse programa, que é o Integra RH, a questão de distribuição de conteúdos, de treinamentos, de desenvolvimento de carreira, usando um software que nos ajudou muito por ser intuitivo, por ser fácil de usar, por despertar o interesse das pessoas. E um terceiro pilar para a gente atingir o engajamento digital, para conseguir lidar com todo esse público novo e com esse cenário novo que a gente tem, foi justamente a questão de revisitar conteúdos e processos. Então, a gente revisitou muitos conteúdos que a gente tinha, a maneira como a gente entregava alguns conteúdos para o público, para os nossos funcionários, para o seu autodesenvolvimento, e também os processos ali do dia a dia da organização, né?
E tendo todos esses insights, a gente acabou definindo o projeto Integra RH. No próximo slide a gente fala um pouquinho de escopo. Então, o projeto Integra RH na verdade, uma plataforma que a gente adquiriu, e não só falando de sistema, né, mas com tudo isso que eu comentei, embarcado no projeto, revisão de processo, revisitação de como a gente fazia uma série de coisas para desenvolvimento de pessoas em RH, e aí a gente montou esse projeto que vai desde o momento em que a gente faz a seleção ou recrutamento do candidato, revendo e melhorando coisas internas, né, até o momento em que a gente vai fazer um desenho de sucessão, e com 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar, orientado para o administrador de RH, pensando na integração de processos e ganho de eficiência, e um outro pilar, olhando sempre para o funcionário. Então, a preocupação de olhar para as nossas equipes, entender a melhor maneira de distribuir as coisas, também sempre esteve presente aqui no nosso projeto. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho, falando do Integra RH, né? Então, o sistema, ou a maneira como a gente montou e estruturou a distribuição de conteúdos, informações, ele tem muita questão de experiência do usuário, que eu comentei no slide anterior. Aqui tem alguns prints, né? Então, a gente buscou trabalhar a interface, a gente fez muita campanha, um projeto de adoção muito forte com as equipes, até nos workshops que a gente tinha, a gente divulgou esse projeto para dar visão para os funcionários dos recursos à disposição que eles teriam, e também trabalhando com comunidades ali dentro da plataforma. Quando a gente vai para os pilares aí de recursos humanos, né, a gente fala ali no case que são 3. A Unibrad, que é a Universidade Corporativa, a área de gestão de pessoas, que cuida dos processos de avaliação, e a outra área de recrutamento. Falando um pouquinho de Unibrad, no próximo slide a gente traz alguns exemplos de coisas que a gente distribuiu e montou. Então, antes a gente tinha um contexto com muitos treinamentos espalhados em muitos lugares na organização. A gente tinha treinamento na intranet, no portal de vídeo, numa aplicação de treinamento mesmo, e isso dificultava um pouco a experiência dos nossos funcionários. Nesse projeto, o que a gente fez? Foi unificar tudo em um lugar só. Então, hoje os nossos funcionários eles têm um hub de treinamento em uma única plataforma, com mais de 1000 objetos ali construídos, né, desenvolvidos pela Unibrad, que é a nossa universidade corporativa. Mais adiante, a gente tem mais algumas iniciativas também que foram feitas. No próximo slide ali, pode passar, Francisco, por favor. A gente começou a trabalhar a questão de curadoria de conteúdo, distribuindo conteúdos relevantes para as equipes de conteúdos de treinamento relevantes através de trilhas, playlists, novos formatos de treinamento também para despertar a atração do público, né, do nosso quadro de funcionários. Pode avançar, Francisco, aqui. Nos processos de gestão de pessoas, também teve uma outra mudança bastante grande, onde a gente acabou revisitando todo o processo de avaliação de desempenho, simplificação de questionários, o processo ficou mais flexível e com muito mais transparência, né, para a relação entre gestor e avaliado. Pode avançar mais um pouquinho, Francisco. A gente trabalhou também muito a questão de feedback, né? Então, lançamos um recurso de feedback social, que em pouco tempo já tinha milhares de pessoas na organização usando, e isso contribuindo para as trocas entre as pessoas, né? E isso contribuindo também para o autodesenvolvimento. Pode avançar, Francisco, aqui. Quando a gente fala um pouquinho de recrutamento, o Bradesco tem uma característica, né, de valorizar sempre a prata da casa. Então, a gente busca aproveitar o máximo possível os nossos quadros internos para ocupar oportunidades que vão surgindo. E aí a gente também construiu todo um novo portal de recrutamento interno. Esse portal de recrutamento interno, não só, né, o local onde as vagas estavam divulgadas foi mudado, mas também a abordagem, a descrição de como as vagas são divulgadas. A gente começou a amarrar algumas sugestões de treinamento às vagas disponíveis para as pessoas poderem ir se preparando para oportunidades futuras, e a gente também deu uma repaginada total no currículo interno, para que a gente tivesse informações dos funcionários mais efetiva, né? Avançando mais um pouquinho, aqui já é uma etapa mais recente do nosso projeto, ele extrapola o público de funcionários, ele vai abordar também um público de candidatos, então a gente está falando de recrutamento externo, atração e seleção,
onde a gente também tem hoje uma nova página de carreira e foi construída totalmente com a abordagem de experiência do usuário e todo o processo de admissão de funcionários também online, o que tem ajudado bastante a gente durante essa pandemia, né? Então, são outras coisas que a gente já tem em produção, que estão rodando lá no nosso processo no dia a dia. Bom, dito um pouquinho, né, tudo que a gente executou dentro desse projeto, e do software, e dos processos, e de como a gente abordou as equipes, eu trago agora um pouquinho dos resultados. Então, hoje na nossa plataforma, que é o Integra RH, a gente tem cerca de 11.700 pessoas logando todos os dias para consumir algum desses serviços que eu falei. É claro que são muito mais serviços, né? Eu só dei uma visão ali dos principais, mas hoje praticamente 12 a 14% do quadro todo dia loga na ferramenta. A gente já teve picos de praticamente 30% da empresa logando no único dia, e todos os meses são mais de 62 mil dos nossos funcionários consumindo serviços nessa plataforma. E quando a gente compara isso com plataformas antigas de recursos humanos, representa 120% de crescimento. A gente mais que dobrou o consumo de serviços de RH e, consequentemente, o apoio aí ao autodesenvolvimento das equipes com essa nova plataforma. Avançando mais um pouquinho, Francisco, eu acho que aqui tem um dos números mais expressivos, né? A quantidade de treinamentos concluídos pelos nossos funcionários deu um salto de 209%. Então, o volume de cursos e o volume de treinamentos aí que os nossos funcionários têm realizado hoje é muito maior. Claro que não apenas por causa do software, mas por causa de uma série de ações que aconteceram, mas vejam que o impulso para o autodesenvolvimento ou o consumo desses conteúdos, né, deu um salto extremamente grande quando a gente compara com os sistemas ou com essa abordagem que a gente tinha antes. Avançando mais um pouquinho aí, a gente fala do recrutamento interno. Eu falei bem brevemente sobre a valorização que a gente dá para a prata da casa, né? E o interessante é que também com essa nova plataforma a gente teve um incremento de mais de 70% de candidaturas em processos de recrutamento interno e mais de 50% de atualização de currículo. Então a gente deu muito mais visibilidade para aquilo que é um grande valor para a organização e que é algo extremamente importante aí para os funcionários. E aí, para fechar, falando um pouquinho do ciclo de avaliação de desempenho, mais aderência no processo de avaliação de desempenho e também um processo, por ser mais simplificado, por ser revisado, concluído mais rapidamente. E aí eu acho que agora, para a gente concluir, só tem os alinhamentos desse projeto que eu apresentei para vocês, né, com os eixos aí do Brasil 5.0 do e-digital. Quando a gente fala do Brasil 5.0, a gente pode ver a parte de alinhamento de expectativas, mitigação de conflitos, permeando ali não só a parte de recrutamento, mas a parte de desenvolvimento também. Os ajustes de cultura, né? A gente falou aqui de transformação digital, de contexto. O banco também está passando por transformação, assim como toda a nossa sociedade. E aí esse projeto vem para apoiar e ajudar nesse contexto todo de ajustar ou contribuir com uma aderência maior à cultura organizacional. E aí, ambiente favorável ao autodesenvolvimento, eu acho que é o núcleo desse projeto todo. Quando a gente fala de pessoas, Sociedade 5.0, pessoas ao centro, esse projeto ele foi construído olhando para os funcionários, olhando de que maneira o RH poderia ajudar os funcionários ou contribuir de alguma forma. E falando em negócio 5.0, revisitando processos para ter uma abordagem mais eficiente e uma abordagem mais moderna também. No e-digital, a gente está ali presente com o eixo de transformação. Então, aqui é uma abordagem de recursos humanos, né? Se a gente transporta isso e aborda a RH como um negócio, né? É um novo modelo de negócio que a gente tem adotado e que tem tido bastante sucesso. E, claro, os habilitadores, educação e capacitação profissional, esse é um pilar para qualquer funcionário, qualquer pessoa ali que está seguindo na sua carreira, né, na sua profissão, e é também um dos principais focos do nosso projeto. Bom, pessoal, no geral, era isso aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu sei que o tempo é bastante curto, eu tentei sintetizar ao máximo aqui,
E aí eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum questionamento sobre o nosso projeto também. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Excelente apresentação, Leandro. Realmente o case do Integra RH é uma grande inspiração para a transformação digital do RH e para as novas formas de gerir pessoas. Muito bem, muito obrigado, Leandro, obrigado ao Pedro, obrigado a Ari, obrigado a Jamile pelas apresentações. Eu gostaria agora de, então, deixar em aberto para que os nossos colegas, que são conselheiros aqui na sala, possam dirigir perguntas a qualquer um dos apresentadores. Então, sintam-se à vontade, pode tomar o microfone, se quiser levantar a mão para facilitar, senão já pode tomar o microfone e falar. Enquanto isso, vamos ver aqui no chat se nós temos algum comentário. E também estou acompanhando aqui pelo YouTube as perguntas dos nossos colegas que assistem pelo YouTube. Então, quem é que vai se candidatar a fazer a primeira pergunta? Vou eu, né, Francisco? Vou eu. Bom, primeiramente, parabéns a ambos, né? Foram apresentações muito interessantes e eu, particularmente, tenho me envolvido bastante nessas experiências de sucesso. Tive acesso aos documentos, né, dos dois projetos e fiquei bastante impressionado. Parabéns. A minha pergunta vai para o Leandro. Como você comentou, Leandro, os bancos têm, enfim, se direcionado muito intensamente aí à digitalização. O próprio Next é um grande exemplo do Bradesco, né, e foi um dos projetos premiados também no manifesto. Dentro dessa nova linha, né, que vocês trouxeram aí com o uso da plataforma, o aumento aí do interesse pelo autodesenvolvimento, eu não sei se você tem esse dado, mas o seu feeling, o quanto desses conteúdos, esses mais de 1.000 conteúdos que você comentou, são relacionados à digital transformation ou skills digitais, e quantos não são direcionados a outros skills mais tradicionais, ou eventualmente até soft skills? Como que o banco está delineando essas trilhas para que ele atinja esse objetivo de se digitalizar cada vez mais, exemplo do Next? Legal, Robson. O número exato eu não tenho, tá? Mas o que a gente vê acontecendo com bastante frequência são muitas iniciativas exatamente na linha do que você falou, né? Existe um movimento aí que é um movimento que não tem mais volta, que é o movimento de digitalização. Você percebe que, principalmente as áreas de TI, têm demandado muita coisa relacionada a hard skill, né? A novas metodologias, a gente está falando aí de um Lean, de um Agile. Então, tudo isso são coisas que têm ganhado muito espaço no mundo de treinamento. E a gente tem direcionado muito esforço para construir turmas ou construir conteúdos nesse sentido, tá? Excelente, obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Quem é o próximo a fazer a pergunta? Eu gostaria, Francisco, se for possível, endereçar uma pergunta a Jamile. Por integrarmos, Jamile, então, o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no ABC, com a coalizão digital SP-ABC à frente, se vocês da ABS têm algum dado daquilo que possa ter havido até então de interação entre um ou outro ecossistema aqui com o programa e o que poderíamos pensar para fazer ampliar essa sintonia, se ainda não existe ou se existe, como ampliá-la, no sentido de fazer chegar muito mais amplamente e eficazmente esse programa para um ecossistema como o nosso. Obrigada, Ari, pela tua pergunta. A gente já está conversando, sim, a gente está conversando com o Thiago Matsumoto, ele é do ITESCS. Então, para fechar a parceria, né, a ABS está bem aberta, assim, se você perceber que tem algum movimento de incubadora, aceleradora, parque, você pode nos indicar, porque a ideia é trabalhar de forma integrada, tá? A gente fortalecer os pares
com o que a gente tem e que vocês também nos fortaleçam, né? A AB já tem algumas parcerias, assim, em termos de regiões, como, por exemplo, o pessoal do Porto Digital, em Santa Catarina com a CAT, no Rio Grande do Sul com o SoftSul. Então, a gente tem parcerias, porque a gente sabe da importância de ser um braço nacional para os polos regionais, né? E a gente também, muitas vezes, pede para que os regionais nos representem em algum evento, né? Eles acabam sendo o nosso braço na região. Então, a gente já faz isso, mas com o programa Internship, a gente quer poder contribuir para esse desenvolvimento. Então, a gente já está conversando com as indicações que a gente recebe e a gente fica à disposição para os demais. Não, perfeito, Jamile. Nós, inclusive, temos nos interagido bem mais aí nos últimos meses com o ITESCS e com a ABC Valley, e sabendo que vocês estão conversando lá, fica muito fácil da gente poder contribuir e receber essa contribuição desse programa. Então, lição de casa conosco. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Jamile. Obrigado, Ari. Enquanto a gente espera um pouquinho uma próxima pergunta, eu queria passar aqui rapidamente a palavra para o secretário Paulo Alvim, do MCTI, se ele puder dar uma palavrinha para nós, como ele vê esse movimento no Brasil, se ele puder, por gentileza, pegar o microfone. Depois nós temos uma pergunta aqui para o Leandro, do Fábio Bordim, via YouTube. Paulo Alvim, a palavra está contigo. Em seguida, Paulo Alvim, depois a gente passar também a palavra para o Maurício Pazini, para ele comentar um pouquinho do desafio dele junto à presidência da República, ao gabinete da presidência da República, né? Mas o Fábio Bordim, via YouTube, ele está fazendo uma pergunta aqui para o Leandro. Se já há alguma percepção do Bradesco de aumento da área de captação de novos colaboradores pela transformação digital recente e da implementação desse novo processo de captação. Se houve uma evolução com isso. Palavra com você, Leandro. Legal, Francisco. Essa parte do recrutamento e seleção, né, ou atração e seleção, ela é uma etapa mais recente do nosso projeto, tá? Agora a gente já tem alguns indicadores muito positivos. O que a gente fez ali na parte de atração e seleção? A gente revisitou a nossa página de carreira, mudou um pouco o fluxo do processo, deixamos mais simples para o candidato que quer trabalhar conosco, deixar o seu currículo e se candidatar. E o que a gente tem visto é que o nível de adesão de visitas, principalmente na página, ele cresceu. E uma outra coisa muito interessante é que a gente colocou uma pesquisa também, né? Então, todo mundo que se candidata responde ali no final da candidatura uma pergunta que questiona justamente o que o candidato achou do processo para se inscrever, para trabalhar com o Bradesco. E a gente tem um número muito bacana de 97% de bom, ótimo ou excelente, pela percepção dos candidatos. Então, essa é uma transformação que, quando a gente olha para a experiência do candidato, isso já tem gerado frutos muito positivos. Quando a gente olha também para a questão de captação, né, ou de obtenção de currículos, também a gente já tem indicadores de que está sendo positivo. E agora sim, a questão de perfil ou de aderência desse perfil é algo que a gente ainda está mensurando, tá? Mas a gente entende que com o que a gente redesenhou, com as triagens e tudo que a gente modificou, muito provavelmente a gente vai ter perfis mais aderentes também no nosso processo de captação ali de novos colaboradores. Maravilha. E esse fluxo, né, que você percebe de crescimento, pelo fato da pessoa poder trabalhar remotamente, se é que vai continuar trabalhando remotamente, você percebe que há uma adesão por pessoas, mesmo de outras áreas, que para poder atender a demanda teriam que se deslocar fisicamente, agora poder fazer de casa facilitou você poder encontrar esses talentos, Leandro? Eu diria que a vida do recrutador mudou bastante, né, Francisco, agora durante a pandemia, né? Não só do recrutador, mas dos gestores também.
Então, é claro que quando você usa ferramentas ou tecnologias virtuais, você tem aí uma série de benefícios. A questão de agilidade no processo, de você conseguir visualizar ou conversar com mais pessoas em menos tempo. Isso tudo ajuda o recrutador a fazer uma seleção mais efetiva, né? Do ponto de vista do candidato, também eu vejo ali uma série de facilitadores quando a gente passa a usar ferramentas virtuais, né? A gente perde um pouquinho do contato físico, mas eu acho que com o contexto que a gente tem hoje, essa transformação toda que aconteceu, principalmente por causa de pandemia, né, não só em recrutamento, mas em todas as áreas, ela vai trazer um legado para a gente que não tem volta também, né? A gente vai ter aí mudanças bem profundas, não só em processo de RH, mas em todos os processos corporativos. Maravilha, Leandro. E não sei se alguém teve uma... Pazini, eu queria passar aqui a palavra para o Brigadeiro Pazini, se apresentar rapidamente aqui para o nosso pessoal que está assistindo via YouTube. Muitos não são conselheiros, não o conhecem, e em seguida falar um pouquinho do que você pretende fazer para contribuir aí no próximo, na edição do próximo, na próxima versão do Manifesto do Brasil 5.0 em janeiro. Bom, o Francisco está me colocando um desafio e eu vou explicar para vocês, tentar explicar, né, o tamanho desse desafio. Até o governo passado, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República era um órgão essencialmente político e que atendia às demandas de curtíssimo prazo da presidência. E, neste novo governo, a identidade da instituição modificou-se completamente. Ela que era subordinada a uma secretaria-geral, né, ela foi evoluída, guindada a um nível superior e hoje ela responde diretamente ao presidente da República. E o perfil de atuação dela é no sentido de construir uma visão de Estado de longo prazo. E nessa construção, nós tivemos quase que partir do zero. Não que não tivéssemos estudos anteriores, né, mas os estudos não eram de longo prazo, não eram suficientemente abrangentes, porque até o governo passado, cada ministério era distribuído a um partido político e a interação entre eles era muito pequena. E agora, a interação entre todos os ministérios é muito grande. E o organismo, talvez, que tenha uma das maiores capacidades de integração e interação entre os diversos ministérios é a SAI. Então, nós estamos construindo agora as estratégias de longo prazo para o Brasil, e muitas delas, obviamente, passam pela área digital, pelas mais diversas facetas do emprego, das tecnologias associadas à manipulação, análise, inteligência de dados, no sentido de, principalmente, dar ao presidente da República uma capacidade de tomar melhores decisões e ao Estado brasileiro, interagindo com todos os ministérios, a capacidade de estabelecer metas de longo prazo, metas que sejam de Estado, apartidárias, e que, com isso, tenham uma continuidade, né, no tempo. Uma das ferramentas que eu estou tentando desenvolver lá, e estou no meu segundo mês de trabalho, são ferramentas digitais que permitem a construção de cenários e a simulação de cenários, de forma que, em se tendo bibliotecas de modelos das mais diversas áreas de atuação de governo, né, esses cenários possam ser
analisados, evoluídos temporalmente, através de simulações computacionais, de forma a diminuir as incertezas, né, e as ambiguidades que hoje percorrem as decisões de mais alto nível, as decisões estratégicas da República. Então, nós estamos, por exemplo, trabalhando os temas ligados ao 5G, à inteligência artificial, à construção da Política Nacional de Inteligência Artificial. Lembrando, por exemplo, que só inteligência artificial, né, nós temos praticamente como usuários todos os ministérios. Né? Então, não é apenas o MTCI falando de cidades inteligentes, né? Não é apenas a melhoria no atendimento da saúde. Praticamente todos os ministérios poderão fazer uso de inteligência artificial. Então, nós estamos nos debruçando sobre isso e outros temas, né, de forma que a minha participação particular, né, neste grupo é extremamente útil para ajudar a gente a ter uma formulação mais ampla e mais sólida das necessidades nacionais. É isso, Francisco. Muito obrigado, Brigadeiro Pazini, pela sua intervenção. Fantástico essa visão mais de longo prazo, né? E, obviamente, quero crer que exista aí um alinhamento, né, com a Estratégia Federal de Desenvolvimento, que é o decreto 10531, que foi publicado agora em 26 de outubro, né? Então, obviamente, os ministérios todos ali com os seus indicadores vão poder se beneficiar dessas bases de dados, desses modelos de inteligência artificial, para acompanhar os indicadores que foram definidos, né? Muito bom. Parabéns aí, viu? Ainda bem que temos alguém capaz aí nos ajudando nesse contexto e tendo a janela aberta, como a gente costuma dizer, para ouvir a sociedade. Estamos nós aqui representando, ainda que de forma singela, a nossa sociedade. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se alguém mais teria alguma pergunta a fazer, nosso horário vai se estender um pouquinho, já passamos 9 minutos do prazo. Eu não sei se o Paulo Alvim ainda está na nossa escuta, se ele gostaria de fazer um encerramento, fazer uma palavra final de encerramento. Não sei se ainda está conectado, vejo que está na sala, mas o microfone está no mudo, talvez que tenha tido algum problema de conexão ali. Mas, enfim, agora eu pediria, então, para encerrarmos nosso evento, que todos abrissem suas câmeras para que nós possamos tirar uma foto de todos nós aqui participantes, né, para registrar esse momento importante desse trabalho e também agradecer, obviamente, a participação de todos aí. Então, tá ali, o Rodolfo conseguiu entrar com o link que o Ari mandou, tá certo? Silvia, muito boa noite, Silvia. Seja bem-vinda aí. O Márcio Vale, da COP, presidente da COP, seja bem-vindo, Márcio. Então, vamos lá. Quem ainda não colocou a câmera aberta, por gentileza, vamos lá. Eu tiro foto daqui, vocês tiram fotos daí, e aí a gente registra um pouco esse momento. Então, são nossos conselheiros, que fazem parte, integram o Conselho Superior e o Conselho Consultivo do Projeto Brasil 5.0, e eu gostaria aqui de dar e passar a palavra para o Rodolfo, presidente da ABS, para que ele, então, nos honre aqui com as suas palavras de encerramento desse nosso primeiro encontro. A palavra está com você, Rodolfo. Obrigado, Francisco. Parabéns pelo evento, como sempre. É uma pessoa incansável, Francisco, sempre com as suas ideias inovadoras, sempre com as iniciativas aí para ajudar toda a sociedade brasileira, colocando aí o Brasil aí num ponto de destaque. E quero dar novamente o parabéns não só, obviamente, a você, como todos que têm participado dessa iniciativa de transformação digital, para a gente levar o Brasil à versão 5.0. Parabéns,
Sucesso a todos e quero já aproveitar esse momento para desejar ótimas festas, um Feliz Natal, um 2021 repleto de realizações, com muita saúde, né? A vacina está aí também, né? Então, estamos aí cheios de energias para conquistar aí um espaço cada vez mais importante para esse nosso Brasil. Parabéns novamente a todos, em especial a você, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu só estou fazendo o meu papel aqui de articulador, viu, Rodolfo? Tudo que se realiza aqui, se realiza através das pessoas que estão presentes aqui, os nossos conselheiros, enfim. Né? Meu trabalho é mais de articular, aproximar as pessoas, e são pessoas de extrema inteligência, de extrema capacidade, e tudo isso só se realiza através de um trabalho de equipe. Então, mais uma vez, Feliz Natal, um ano novo com muita saúde, realizações, e paz e harmonia, e mangas arregaçadas, porque janeiro está aí e nós temos que tocar o nosso projeto a todo vapor. Silvio, desafio aí a coalizão temática agropaulista, hein, Silvia? Está em suas mãos aí, vai convencer a ministra lá. Não, pode deixar, a gente está articulando aqui, o ano que vem vai ter novidades, com certeza. Opa, muito bem. Muito bom, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Jamile. Obrigado a todos. E, mais uma vez, boa noite. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos, um abraço. Tchau, tchau. Muito boa noite a todos.